programa Raiz e Jornalismo Cultural deste sábado entrevista o secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe. O programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. O Raiz e Jornalismo Cultural entrevista hoje o secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe. Seja bem-vindo ao programa Raiz e Jornalismo Cultural. Giovanni. Eu que agradeço esse convite, esse prazer de estar aqui nessa conversa que promete muito. Edival Lourenço. Pois é, Doracene, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, entrevistando o secretário de Cultura, que tem uma enorme missão aí pela frente. Pois é, Edival, e ele é da região da Estrada de Ferro. A gente estava aqui perguntando de onde é o Giovanni Felipe. Né? Eu sou daqui, mas a minha família é toda da região da Estrada de Ferro. A minha família parece que veio seguindo os trilhos. Né? Mas veio bem devagar, não foi? Cada geração nasceu numa cidade. Foi, é engraçado, sabe, o Edival? Minha avó é de Araguari. Meu avô, catalão. Meu pai nasceu em Pires do Rio. Minha mãe é de Silvânia e eu sou de Goiânia. Só pulamos Anápolis. Tem um escritor, amigo da gente, amigo comum, o Birajara Galho, que é de Pires do Rio. Eu nasci em Araguari e em 1954 eu me mudei para Palmela, uma cidade próxima de Pires do Rio. E eu digo para ele sempre, ó, Pires do Rio é o maior bairro de Palmela, que é a capital da região da Estrada de Ferro. Brincadeiras, né? Olha aí. Mas a gente se sente feliz de ter você aqui no programa Raiz Jornalismo Cultural, porque muitas coisas que você faz, muitas coisas que o governo Marconi fez na sua gestão na cultura, e também em todas as administrações anteriores do Marconi, eu o considero como o governador que mais fez pela cultura. Né? Nós temos aí, além dos eventos, obras físicas como o Centro Cultural Oscar Niemeyer, os eventos como o FICA, que veio e ficou, né? O Festival da Primavera, o Canto da Primavera, e o Festival Gastronômico de Porongatu. São alguns que eu me lembro agora. Mas já serve para referendar o Marconi como um grande feitor para a área da cultura. Né? E você assumiu com a expectativa aí dos artistas, de uma administração bem voltada para a área cultural, e isso aconteceu de fato, apesar de alguns no começo estar resistindo, mas hoje eu percebo que a área cultural já assimilou bem o Giovanni Felipe como gestor da área cultural. Como é que você se sente hoje, decorridos aí alguns anos aí da sua... Doracino, eu acho que assumir a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás foi o maior desafio, o desafio mais difícil que eu enfrentei na minha vida. Ainda bem que eu tive estágios anteriores, né, que me prepararam, né? Passei pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, passei pelo SEBRAE. Então, quando eu cheguei na cultura, eu já estava com mais experiência. E isso me ajudou a segurar um pouco a onda, porque o começo da gestão foi tempestuoso, né? Foi muito difícil, porque existia uma expectativa muito grande, até porque o governador Marconi realmente é o governador que mais fez pela cultura. Eu não tenho o menor rodeio para dizer isso, e até pessoas que não votariam, digamos assim, no governador, eles reconhecem, né, esse atributo do governador. Então, existia toda uma expectativa, e essa expectativa assim, queria resultados muito imediatos, e as coisas em governo não são muito assim, não são de imediato. Você veja que agora, neste último ano, nós começamos o ano, agora, depois de chuvas e trovoadas, nós temos agora o Fundo Estadual de Cultura. Nesses próximos dias, o Conselho Estadual de Cultura repassará à Secretaria de Cultura o resultado dos projetos aprovados no Fundo Estadual de Cultura. É a primeira vez que isso acontece. E isso é uma conquista histórica. Na história de Goiás, nunca houve recurso carimbado para a cultura. Nunca houve. Era sempre um favor, né? Sempre um favor e sempre uma luta, um parto, para você conseguir dinheiro. Eu me lembro que em 2011, 2012, para a gente conseguir dinheiro para soltar um edital voltado para o audiovisual, rapaz, que parto que foi. Foi um parto. Agora não, tem um recurso, está previsto em lei, né? E ele é obrigatório que ele conste do orçamento do Estado. Então é a primeira vez, nós teremos mais de 250 projetos aprovados
para financiamento imediato e direto. Isso para capital e interior. Capital e interior. Nós tivemos 1.200 projetos inscritos, Doracino. Que Tinha gente que falava para mim assim, esse dinheiro todo, essa dinheirama para a cultura e não tem projeto. Eu falava, olha, calma, vamos esperar. 1.200 projetos. Então, até os mais céticos em relação ao fundo deram o braço a torcer. Eu estava conversando com os técnicos da área de finanças do governo do estado e quando eu citei essa cifra, né, 1.200 projetos inscritos, eles falaram, 1.200 projetos? Não, então isso muda tudo. Nós temos que rever tudo que a gente pensava. Porque eles estavam trabalhando, Edivaldo, dentro daquela ideia de que era uma coisa para poucos, não tinha muita demanda, era dinheiro empatado. Ia sobrar dinheiro. Ia sobrar dinheiro. Tá então, ao invés de pegar esse dinheiro e aplicar em outras áreas, como é que reserva isso, sabe? Então, Doracino, foi um começo muito difícil, uma aprovação, mas que agora, ao final, você vê, nós chegamos também com a Lei Goiás, que é aquela lei que troca o imposto por recurso, né, onde o empresário deixa de pagar o ICMS, pega esse recurso e aplica num projeto cultural. Pois é, esse dinheiro dobrou, era 5 milhões, agora é 10. Então, se você botar na ponta do lápis, nós vamos estar agora soltando o resultado de um edital de 3 milhões e meio, na sequência, que é o relativo a 2013. Nós já vamos lançar o edital de 2014, que é 27 milhões, não é? E ainda temos os 10 milhões da Lei Goiás. Eu vou te perguntar onde que isso aconteceu. Né? Então, às vezes, alguns colegas que enfrentam muita dificuldade em governo e em outras áreas falam assim, rapaz, mas qual que é o segredo? Eu falei, rapaz, o segredo é o seguinte, é focar, ter prioridade, entende? E não importar de apanhar, porque governo num país com dificuldade, um estado com dificuldade financeira, é certeza que você vai sofrer críticas, incompreensões, e você tem que estar preparado para isso, mas focar, direcionar os seus esforços, trabalhar, construir alianças para viabilizar isso, é isso que está acontecendo. Então eu acredito que nós vamos concluir o mandato do governo Marconi mais uma vez como um mandato marcante, não é? Na história da cultura em Goiás. É mesmo porque você está falando aí em orçamento, em recursos, né? E o recurso público falta para todas as áreas, né? O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe. Voltamos já já. Some não. Raiz e Jornalismo Cultural entrevista o secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, no bloco anterior, o Giovanni disse que dentro do próprio governo ele enfrenta, às vezes, assim, alguma dificuldade dos técnicos entenderem a necessidade de que a cultura realmente precisa de recursos. No final do ano, no início do ano, teve assim um entreveiro que parece que os técnicos quase que racharam essa verba. Foi em consequência dessa dificuldade dos técnicos entenderem isso, Giovanni? Edivaldo, é importante, muito importante essa pergunta, né? Porque naquele momento, foi um momento muito delicado, até pessoalmente, porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, né? E uma cirurgia de emergência, um negócio assim meio que me deixou um pouco assustado. E de repente a gente tem a notícia de que tinha sido encaminhada uma mensagem para a Assembleia mudando a lei do fundo. E eu fiquei muito chateado, porque quando terminou o ano eu falava, rapaz, nós pastamos, nós sofremos, né? Sofremos mais do que os judeus fugindo do Egito, ali dos faraós do Egito, né? Mas agora nós vamos ter um ano finalmente de conquista, né? De celebração. Rapaz, na hora que eu vi no jornal aquela matéria, eu fiquei contrariado demais da conta. Algumas pessoas, infelizmente, acharam que era um golpe da secretaria, que a secretaria estava querendo morder um pedaço do fundo. Longe disso. Eu queria, desde o começo, que a lei do fundo fosse aplicada como ela foi aprovada, em 2005, 2006. Que era lá, o compromisso foi feito lá atrás, né, Edivaldo? Então, foi. Não dá para você mudar a coisa desse jeito, porque senão é uma meia conquista. E meia conquista não é conquista. Então, foi bom porque o governador também não sabia. Imagina, num dia, eu assino mais de uma centena de papéis. É impossível, você tem que se cercar de assessores nos quais você confia, que fazem a triagem, porque é impossível você verificar exatamente cada detalhe de cada documento que você está assinando. Agora, que é uma secretaria relativamente, dentro do governo, até pequena.
Agora você imagina o governador, quantos papéis, quantos documentos assinam por dia. Na média, eu ouso dizer que ele deve assinar pelo menos 1000, na média. Né? Então é o seguinte, o governador falou, mas que história é essa? Como que você não sabia dessa medida? Eu falei, não conversaram comigo. Ele falou, poxa... Então a área técnica levou para o governador uma proposta de alteração sem conversar com a Secretaria de Cultura. Porque se tivesse nos procurado, nós teríamos falado, olha, não mexe nisso, não é por aí, isso aqui é um resgate de um compromisso e tal. Aí quando eu conversei com o governador apurou, né? Teve momentos tensos, inclusive, né? Porque o governador chamou as falas, pois fez a cariação, colocou... O Edivaldo sabe disso, os segmentos culturais às vezes não sabem, mas teve a cariação. O governador chamou a área técnica e chamou a cultura. Falou, mas como assim? Como que eu percebi, quando naquela reunião que nós tivemos com o governador, eu percebi que tinha gente assim que estava... Um clima tenso, né? Estava um pouco tenso. Eu percebi, esse negócio aqui já... o Hélio já andou com ele. Aí né, no meio da conversa lá, um esperto lá falou para mim, poxa, Giovanni, você falou que não conhecia... Pegou mal. Eu falei, é? O que você achava que eu devia falar? Se eu não sabia, você queria que eu falasse que eu sabia? Como que eu ia falar uma coisa dessa, rapaz? Eu não tinha nem lido o texto. Como é que eu ia opinar sobre uma coisa? Isso é ridículo, né? Então, ou seja, criou uma situação ruim que podia ter sido evitada e, felizmente, o governador voltou das férias, que ele tinha tirado uma semana de férias, né? Então ele voltou, chamou todo mundo, né? Convidou todas as entidades, os artistas, os produtores culturais, chamou o governo, as áreas que tinham entrado em certo ruído, né, de comunicação, e voltou atrás na medida, né? Mostrou que a medida não tinha sido devidamente discutida internamente, não tinha passado por um processo de avaliação mais criteriosa, de amadurecimento, e voltou atrás. Né? Agora nós tivemos a aprovação da mudança da lei, que voltou aos termos anteriores, né, pelos deputados. Foi aprovado por unanimidade, né, que é um sintoma de que, na verdade, a oposição e situação entenderam que o negócio tinha que voltar a ser como era, né, a lei originalmente, a lei do fundo. Então foi bom, porque mostrou, viu, Edivaldo, que, primeiro, às vezes as pessoas olham assim para o governo, vê o governo é tudo igual. Não é. Às vezes tem pessoas, principalmente numa situação de crise, né? Eu também me coloco na situação, na condição e no lugar desses técnicos. Poxa, cabe a eles também fazer um dinheiro render, né? O dinheiro que é bem menor do que, né, o que tem a demanda da sociedade. A história do cobertor Isso não curto. É a história do cobertor curto. Não é fácil. Agora também não dá para toda vez que o cobertor fica curto, quem fica com os pés para fora é a cultura. E também não dá, né? Então eu acho que foi isso, sabe, Edivaldo? O que foi isso foi aquela revolta, né? Todo mundo, a secretaria, os artistas, os produtores, todo mundo, né, falou, poxa, peraí também, né? Peraí, nós já demos a nossa cota de sacrifício muitas vezes, né, em cotas. Agora é a vez da cultura resplandecer. E eu acho que com o investimento massivo que nós vamos ter agora, tanto pelo Fundo Estadual como pela Lei Goiás, eu acho que a cultura em Goiás vai passar por um momento, Edivaldo, posso estar enganado, mas por um momento de resplandecência nos próximos anos. Por exemplo, esse edital que nós vamos pagar agora, as pessoas vão montar os projetos, vai começar a aparecer no final do ano. Muita coisa vai acontecer. Né? Na sequência já vem o edital 2014, então já vem 2015, e assim vai. Eu acho que nós vamos viver um momento assim de efervescência cultural muito grande, com um detalhe. Não será mais um evento em Goiás, um evento em Pirenópolis, não. É no estado inteiro. Com um detalhe, vários projetos incluem várias regiões, não é? E vários projetos são multiculturais, incluem, por exemplo, literatura, música e outros, né? São várias linguagens artísticas se comunicando. Então, eu acredito que Goiás, durante um tempo, o tempo que funcionar como previsto, como está na lei, o Fundo Estadual de Cultura, eu acredito que nós vamos passar um bom momento cultural em Goiás. Felizmente o Marconi é sensível e tem a humildade de reconhecer quando Ótimo. erra, no caso desse texto, e volta atrás. Isso é bom para a cultura. Puxa vida! Essa vontade de você fazer um evento que atinge todo o Estado demonstra a nossa riqueza cultural e também a nossa diversidade cultural, que cada região, a região da Estrada de Ferro, o Nordeste goiano, o Norte e também a região Sudeste, enfim,
cada região dessa tem uma característica cultural, um modo, né, de ver a cultura, e talvez seja por aí o começo de um mapeamento da cultura goiana, uma coisa tão sonhada, desejada por todos que fazem cultura há muito tempo no estado. Para você ter uma ideia, foi a primeira reivindicação que Goiás apresentou quando nós assumimos em 2011, Edival. O primeiro ofício que nós mandamos para o Ministério da Cultura foi do mapeamento cultural do estado de Goiás. Nós queríamos um mapeamento que resultasse num programa de computador, onde você colocasse assim, apertasse um comando, literatura, aparecesse no mapa todas as ações ligadas de alguma forma à literatura no mapa do estado de Goiás, com endereço. O sujeito está indo lá em Caçu, ele aperta lá Caçu, sabe quem é que trabalha com literatura lá, sabe quem trabalha com artes, que tem lá, que entidades que existem, que artistas que tem, quais os espaços culturais que tem na cidade. Poxa, olha só que ferramenta importante, até para o turismo, né? Para tudo. Poxa, e a Ana de Holanda ia nos atender, estava para nos atender, aí foi substituída, né? Aí parou tudo, foi Pois ruim. E que é importante é exatamente isso que você disse. O artista, esse é que é a pessoa, a personalidade daquela cidade, daquele município. Mais importante até do que o prefeito. Né? Aquele que faz cultura, aquele que escreve, aquele que conta caos, né? Aquele que tem um grupo de folia de reis, ou que faz a congada. Né? Essas pessoas são muito importantes e é a elas que a Secretaria de Cultura tem que se voltar, como você vem fazendo brilhantemente, viu, Giovanni? O Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. O Raiz e Jornalismo Cultural entrevista o secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe. Edival Lourenço? Pois é, Doracino, o Giovanni, ele é um sujeito que tem uma formação ampla de conhecimento. Ele é historiador com um mestrado pela uma das universidades mais renomadas do mundo, que é a Sorbonne, de Paris, está fazendo um doutorando também pela mesma universidade, na área de História. Mas ele também tem um passado técnico da área da tecnologia, ciência e tecnologia, na área do Sebrae. Aí eu pergunto a você o seguinte, esse conhecimento, tanto da área técnica, quanto da área da história, que é mais cultural, digamos assim, isso te ajuda a entender e defender a cultura, Giovanni? Ajuda demais, Edival. E você esqueceu outra parte, que é a parte política, né? Que é a parte onde eu conheci o governador, onde eu conheci Pio Vargas, né? Que foi a parte do movimento estudantil, que é uma parte que eu não renego e faz parte da minha formação, né? Eu aprendi a lidar com questões políticas desde cedo e eu sempre fui muito assim, além de militante, eu fui aquele militante que estudava muito, né? Eu não era aquele militante que só carregava a bandeira, só carrega a bandeira. Não, eu carregava a bandeira, mas eu estudava, eu lia, né? Então, essa semana, por exemplo, eu estava dando aula para minha filha sobre a Revolução Russa, né? Ela virou para mim, pai, como é que você sabe tanto? Eu falei, filha, nem vou te contar. É longa a história. Mas assim, ajuda demais, Edival, sabe? Ajuda a ter uma visão, por exemplo, de que o governo é composto de várias correntes. Por mais que seja, tem as correntes da oposição. A oposição também não é toda unida, né? É toda dividida. Dentro do governo é a mesma coisa. É claro que onde que as correntes que estão dentro do governo se unificam? Na figura do governador. Aí você tem que, todas as correntes têm que ter uma obediência, né? Uma subordinação à figura do governador, porque senão vira bagunça. Aí o governador já não apita mais nada, cada um fala uma língua, aí não pode. Né? Por isso que é importante que cada mexida do governo percorra esses caminhos, sabe, Edival? Que converse. Se é uma medida, mesmo que seja técnica e financeira, mas envolva a cultura, tem que ter esse diálogo com a cultura. E assim por diante. Né? Quando não há, tem esses problemas. Aí o governador tem que atuar como árbitro. Né? E o bom, eu acho assim que seria muito difícil ser secretário de cultura num governo que não tivesse um governador com a cabeça aberta para a questão da cultura. Porque eu estava contando aqui no intervalo, né? Infelizmente tem pessoas dentro e fora do governo que quando vão falar assim desse amor que o governador tem pela cultura, né, desse vínculo, falam em tom de chacota, viu, Edival? Não se engane. As pessoas falam assim, o Marconi é bom, né, mas ele tem essa excentricidade, né, essa coisa com a cultura, né? Tudo bem. É como se fosse assim, né? Ele nada é bom, perfeito, então né? nada é perfeito, exatamente. Você concluiu bem. É como se a pessoa quisesse dizer isso. Fala assim, não, eu gosto muito do Marconi, ele é muito bom, mas você sabe, ele tem essa
coisa que a cultura, né? Assim, uma excentricidade, né? E não é. Isso demonstra, aliás, isso é ponto para ele, né? Nessa questão, essa visão mais aberta, né? A cultura, gente, é o que garante, digamos assim, que uma sociedade viva em conjunto sem se matar, né? Sem se auto-exterminar. Porque os seres humanos, se eles não tiverem esse cimento da cultura, eles se degladiam, né? Você tem uma guerra civil, uma guerra cultural, uma guerra religiosa. Hoje, inclusive, eu participava de um programa mais cedo na rádio e estava discutindo essa história de fanatismos religiosos, né? Eu falei, o Brasil não teve isso e enquanto eu tiver um sopro de vida, eu vou lutar pela tolerância, a tolerância política, filosófica, religiosa. Né? Porque as piores guerras que nós temos notícia na história da humanidade estavam envolvidas a intolerância, né? Principalmente a intolerância religiosa. Giovanni, você falou há pouco momento da história da Rússia, e eu puxar o gancho aí dessa história da Rússia. A Rússia era o país que tinha assim, a melhor literatura, que tinha a melhor pintura, as músicas competiam com as músicas de Viena e tal. Exatamente. Aí, com a Revolução Bolchevique, aquele pessoal teve um entendimento de cultura, que cultura era tudo, aí a arte já não era mais cultura, que cultura é tudo aquilo que vinha do povo, tinha que ser essencialmente do povo. Você não acha que hoje o conceito de cultura adotado pela nossa Constituição, especialmente pelo ministro da cultura, hoje não remonta aqueles princípios de 1917, da era do Estado, do Trotsky e tal? Eu acho que... Eu não conheço muito o conceito de cultura, assim, profundo, né, da ministra. Se ela pensa assim, ela não conseguiria nem se quisesse impor esse tipo de padronização. Aquilo foi um equívoco, né? Um equívoco completo. Tanto na área da cultura quanto na área da ciência. O que empobreceu as civilizações ali, né, que se organizaram como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que hoje viraram, sei lá, 2 dezenas de países, né? Mas aquilo foi um dos maiores equívocos e, na minha opinião, a gente teria que discutir aqui longamente essa história, Edival, mas, na minha opinião, uma das razões do fiasco que foi essa tentativa, né, histórica aí, que começou lá com a Revolução Russa, né, de se apresentar uma alternativa ao capitalismo. E por isso o capitalismo voltou com tanta força. Né? Você primeiro, terminou com a liberdade. Se você termina com a liberdade, não tem liberdade de crítica, a criatividade vai pelo ralo. Certeza. Né? As pessoas ficam com medo de serem criativas, né? E desagradarem certas autoridades, certas teses científicas que, se o pessoal sente que não é muito endossada pelo poder vigente, as pessoas já guardam aquela tese científica no bolso, né? Já ficam preocupadas. A minha carreira vai ser prejudicada e tal. A carreira universitária, a carreira de pesquisadores, a carreira de artistas, a perseguição vira a norma. Ou seja, você tem uma sociedade que vai se empobrecendo, né? Vai se empobrecendo. Foi um pouco o que aconteceu, eu vejo isso, sabe? O empobrecimento, eu concordo plenamente contigo, o empobrecimento daquela cultura maravilhosa, né? A cultura russa, ela é visível, ela é palpável, né? Eu só espero que agora ela retome, né? Ela retome, porque nesse momento ainda é ruim, porque é um momento de domínio das máfias, né, dessas coisas ruins, esse nacionalismo exacerbado, mas eu acho que eles vão superar isso, eu acredito. O investimento na cultura, na verdade, é um investimento na qualidade de vida, nos aspectos do espírito, no espírito das pessoas, né? E dentro desse conceito, dentro dessa linha aí de raciocínio, né, Edival e Giovanni, a cultura também é uma afirmação da cidadania. Claro. Né? Claro. As pessoas têm direito à cultura, assim como têm direito à cidadania, que é a mesma, né? As coisas do mesmo sentido. Nós precisamos avançar. Eu acho que foi um avanço, Edival. Eu queria polemizar uma coisa aqui, hoje, que eu vejo assim, que é muito errado, sabe, assim, na política da cultura, e não apenas da cultura. Olha só. Foi muito positiva a separação em termos administrativos da cultura da educação. Mas essa separação não pode separar a educação da cultura, entende? O ato de educar. E eu vejo uma distância, né? Eu acho que as pessoas entenderam mal. Separar a burocracia, separar a administração, não significa separar a ação, né? Por exemplo, a cultura tem que estar mais junto com a formação da nossa juventude, não é? Com os trabalhos universitários.
E eu noto uma dificuldade, sabe, de suplantar essas barreiras, sabe? Eu acho que as pessoas falam, ah, não, cultura é cultura, tem lá, tem a Secretaria de Cultura, tem o Ministério da Cultura, não, educação é outra coisa. Não, não é. Né? As coisas não é. Você não pode separar Isso é um erro. de outros aspectos. Esse é um a erro cultura, grave. na verdade, ela está dentro de todas as outras áreas e ela imbrica, então, em todos os segmentos. Né? Eu enfrentei muita dificuldade, Edivaldo, eu digo isso porque eu enfrentei muita dificuldade em construir essas parcerias, sabe? Eu não culpo ninguém em particular por essa questão, porque eu vejo que é uma concepção meio generalizada e equivocada. Quer dizer, a cultura pode muito bem e deve ser uma aliada da educação na formação dos nossos jovens. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Bem, o Raiz e Jornalismo Cultural chega ao seu final, infelizmente. Nós tivemos aí uma conversa muito agradável e uma conversa assim, bem clara, transparente com o secretário estadual de Cultura de Goiás, o Giovanni Felipe, a quem nós agradecemos pela presença e por dedicar algum tempo da sua agenda para vir aqui ao programa. Não, é um prazer, né? Faz parte da atividade nossa como gestor da cultura. Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracino, mais uma vez juntos aqui no Raiz Jornalismo Cultural, hoje entrevistando o Giovanni, né? Uma honra muito grande, uma satisfação estar aqui com você, entrevistando o nosso secretário de Cultura. A minha honra, Doracino, é ser entrevistado por um escritor tão qualificado e premiado como Edivaldo Lourenço. É verdade. Poxa. Isso aqui eu não sabia que o Edivaldo vinha, viu? Muito obrigado. Aliás, ele é um dos nossos grandes incentivadores e participa com a gente na bancada de entrevista aqui, que coisa desde boa. praticamente o início do programa. Você está muito bem acompanhado, Doracino. Sem dúvida nenhuma. E o Raiz e Jornalismo Cultural volta no próximo sábado, no mesmo horário. Até lá, some não!